A briga tá feia, a briga tá feia. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem numa discussão. Meus amigos, a briga tá feia nas votações, por quê? Segundo a última parcial do Votalhada, pelo menos a de hoje pela manhã, já que a de meio-dia ainda não saiu, a votação estaria empatada. 46% querem tirar o Mike, 46% querem tirar o Vinícius. E aí o Wellington tá falando, Caio, só ontem eu fiz 100 mil votos no dedinho. Não, pera aí, pô, 100 mil votos é impossível. 100 mil votos é impossível, não acredito. Mas eu acredito que você deve ter feito bastante voto, mas 100 mil. Agora, vou falar uma coisa para vocês, tá? Já estou avisando há vários dias. Quem torce para o Vinícius sair tem que igualar na votação de CPF, simples assim. Tá muito claro, tá muito nítido, tá? Que o ano 50 sempre conta com um número maior de CPFs, seja CPFs reais ou não, tá? Inclusive, o Flávio está dizendo aqui, ó, vamos tirar o Mike no CPF, aceitem. E aí é simples. Torcida do ano 50 promete que o Mike vai sair pela votação de CPF, tá? Né? Votação de CPF que está dando o que falar há tanto tempo. Aliás, o que os meus cortes junto com Mônica Fonseca no Link Podcast estão viralizando falando sobre isso. O povo não tem outro assunto, não. Eu acordo, tá, a gente está lá em outros canais de amigos nossos, inclusive, é o povo falando bem, falando mal da gente. Falem bem, falem mal, mas falem do Cairo. Tô brincando, mas assim, vou falar a verdade. Eu acordo, tá a gente em outros canais, mandar até um alô aqui para a galera que nos acompanha, muito obrigado. E a gente está sendo acompanhado por todos os lados, impressionante, né? E até, isso é uma coisa que ninguém sabe, mas até o Gil do Vigor me mandou uma mensagem hoje, até mando um abraço aqui para ele, porque quando é para elogiar, eu elogio, quando é para criticar, eu critico, faz parte do meu trabalho. Até o Gil do Vigor me mandou uma mensagem hoje. Então, assim, tá todo mundo vendo as nossas lives, os nossos cortes, né? Tá chegando na Globo, tá chegando nos outros canais. Hoje, mandar um abraço aí pro Chico Barney, pro Luigi. Vi que o povo mandou superchat até lá pro Central Splash com o Luigi, que a gente estava falando da gente. Estamos em outros canais. Mandar um abraço pro Lucas Self, que recentemente falou sobre a máfia do CPF, Diego, né? Entre outros. Então, assim, tá impressionante a repercussão das nossas opiniões, tá? E a verdade é o seguinte, não vou revelar o que o Gil me mandou na mensagem, que é uma coisa pessoal, tá? Mas conversei com ele hoje pela manhã, tá? E fico impressionado, porque assim, quando é para elogiar, a gente elogia, quando é para criticar, a gente critica, faz parte do nosso trabalho, tá? Mas manda um abraço aí, eu gosto do Gil, né? Fiquei chateado com ele, algumas coisas que aconteceram no passado, né? Falo o que eu penso, não vou deixar de falar, tá? Mas a gente tá no caminho certo, tá? Nadir falou, Cairo, Maia tá falando mal de você, dizendo que você está doido. Quem acha que a gente está doido, né? A gente está trabalhando, a gente está sendo honesto e sincero. As pessoas não são acostumadas com pessoas tão sinceras na internet, né? E aí vão querer desmerecer, falar que a gente está doido. Mas de doido eu não tenho nada, tá? Se eu fosse doido, não tinha tanta gente que assistia nossas lives e nossas opiniões, tá? Como a Marlene está falando, cara, você está arrasando, você merece muito esse reconhecimento, parabéns. E lógico, quem fala que a gente é maluco, etc., é porque quer desmerecer as nossas opiniões que incomodam. Por que querem desmerecer? Tá? Porque eu fiz as denúncias, há 2 meses eu estou fazendo as denúncias da máfia dos CPFs,
que sim, é uma coisa que a Globo precisa aprimorar para o ano que vem. Isso não é ser maluco, isso não é ser doido, tá? Ah, o Chico Barney acha que você está doido? Não, eu não estou maluco. Existe sim uma forma de burlar o voto de CPF. Está mais do que óbvio, está mais do que claro, tá? Quem tapa os olhos para essa realidade não está enxergando que as torcidas se utilizam de várias formas para burlar o voto de CPF. Simples assim. Utilizando CPFs de pessoas falecidas, utilizando CPFs de pessoas que compram, por exemplo, na sua empresa. Você tem uma loja de roupa, aí você faz a pessoa fazer um cadastro, CPF, nome, e-mail e telefone. Você que está me assistindo, você acha justo a empresa utilizar o seu CPF para votar em G-Show só porque é fanático por participante? Lógico que não. Tá? Então, assim, eu acredito muito mais que eu estou incomodando com as minhas verdades. E doido é tudo que eu não sou. Tá? Doido e maluco é tudo que eu não sou. Muito pelo contrário, eu sou muito consciente das coisas que eu falo. E, obviamente, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai tentar desmerecer as minhas opiniões ou não, mas o importante é que eu tenho plena consciência do que eu estou falando e não à toa a nossa audiência responde positivamente. E lógico que vai ter muita gente que não vai gostar do que eu falo, porque eu trago muitas opiniões fortes, tá? E aí é o seguinte, vamos lá. Voltando aqui para o voto de hoje à noite, tá? Quem quiser acreditar, acredite. Existe uma máfia dos CPFs que está manipulando as votações da Globo. Isso e essa tentativa de burlar os votos por CPF existem em todas as torcidas. Porém, de um lado, ele é muito mais forte. As provas que eu tenho, que eu já exibi em grande quantidade nas minhas lives e nas lives do Link Podcast, mostram que muita gente já admitiu que vota com o CPF de gente que já morreu, gente fazendo campanha no Twitter falando que ia sortear, que ia pagar Pix para os outros votarem, entre outras coisas que eu acho que a Globo precisa cuidar para que ano que vem não descambe, como já descambou esse ano, para uma verdadeira fraude. Mas, independente disso, sobre as pessoas que estão votando no dedinho, a gente vai falar o seguinte: ou votando no dedinho, ou utilizando de formas ilegais para votar, e aí vai de cada um no CPF. Se as torcidas do Fantástico e da Renata não chegarem próximo à quantidade de votos de CPF que os anos 50 consegue colocar como estão colocando no Mike, o Mike pode sair hoje à noite. Se a torcida Fantástica, né, a torcida da Renata e do Mike, conseguirem igualar, no mínimo, a quantidade de CPFs ou chegar próximo à quantidade de CPFs que os anos 50 estão colocando, e aí a gente, com certeza, pode ter aí o Vinícius saindo. Eu, inclusive, acredito, tá? Apesar da votação estar mostrando como empatada, eu acredito que se for um resultado real e justo, justo não é, o que eu quero ou não quero, tá? Eu até quero, mas não é isso que eu quero dizer. Analiticamente falando, né? De forma analítica, de forma tirando um pouco o Cairo torcedor de lado, o Cairo que gosta, que é formado em administração, matemática, que fiz muitos. Tive muitas matérias, né, de pesquisas, enfim, né, entre outras coisas que eu aprendi na minha faculdade, que eu amo minha faculdade, amo no que eu me formei, e por isso eu sou tão ligado à matemática, por isso eu falo tanto de números nas minhas lives. Eu acredito que se não tiver mutreta, quem sai hoje é o Vinícius. Eu estou falando isso muito sério, porque se somar os mutirões das bailarinas, da Renata, né? Da torcida da Renata, basicamente, torcida balé, vamos falar assim, os mutirões da Renata, tanto no Twitter, são um pouquinho maiores do que as do Vinícius. E se somar com a quantidade de apoio que a Renata tem, você abre as páginas do Instagram, eu desafio você a abrir qualquer página do Instagram, inclusive aquelas que nitidamente torcem contra a Renata, porque, né, várias páginas viraram assessoria de imprensa do Vinícius
da Vitória e do Diego, né? E principalmente haters da Renata, né? Não, as páginas não são mais imparciais, não todas, né? Tem as páginas que ainda são imparciais, como Antenados, Rei do Reality, o Andrew, que faz um trabalho sempre muito imparcial, e tem as páginas que nitidamente, e aí é problema de cada um, tá? E tem as páginas que nitidamente viraram assessoria de imprensa ou torcedores do grupo Anos 50. Não tem muitas páginas que torcem para a Renata. Tem uma ou outra que eu vejo na internet, mas a maioria é torcedora do Anos 50. Então, tem 3 tipos de páginas no Instagram. Tem as páginas que torcem para a Renata, mas são a grande minoria. Tem as páginas imparciais do Twitter e do Instagram, basicamente Antenados, Rei do Reality, mais uma ou outra no máximo. E tem a maioria das páginas que estão nitidamente favoráveis ao ano 50, tá? E aí, é parte de cada um. Bom, deixa eu parar aqui só para bloquear uns torcedores fanáticos aqui. Vamos lá. E aí é o seguinte, seja você torcedor da Renata dos anos 50 ou do Mike, deem uma olhada nas páginas no Instagram, inclusive nos comentários das páginas que estão nitidamente favoráveis aos anos 50, né? Nitidamente favoráveis ao Vinícius nesse paredão, e vocês vão ver a quantidade de comentários dizendo Renata campeã. Tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, quanto no Facebook. A Renata, sem dúvida nenhuma, ela tem a maior torcida do Sofá. O Sofá não se identificou com a vitória. O Sofá não se identificou tanto com o Vinícius, uma parte sim, mas uma grande parte do Sofá ou torce, e ainda tem os torcedores do Diego, muitas senhoras gostam do Diego, mas a maioria do Sofá é favorável à Renata. Você pode fazer esse teste, eu não preciso provar nada para ninguém. Abram as páginas do Instagram, inclusive aquelas que puxam o saco do Vinícius, e vejam os comentários. É nitidamente Renata campeã, Renata campeã, Renata campeã. O que eu quero dizer em cima